teste. Som, som, som. Som, 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 som. Som, teste. Som, todo mundo tá me ouvindo aí, pessoal? Eu não sei se o som tá duplicado ou não. Vai me falando, o pessoal tá chegando ainda, né? Agora é o horário. Tá um pouco travado, mas eu acho que a internet vai voltar. Beleza, pessoal? Vamos chegando aí, o pessoal tá entrando. Hoje vamos falar aí de isomeria, né? Então, eu tô tentando acompanhar beleza, eu não tô conseguindo. Meu computador tá um pouco ruim ali na questão de fazer o download aqui, tá? Da imagem. Mas eu acho que tá dando pra ver eu aí certinho, né? E o slide, certo? Questão do som, se tiver um pouco ruim, vocês me falam. Eu tô tentando usar aqui o microfone, eu não sei nem se está captando pelo microfone. Não sei se eu configurei correto aqui. Mas enfim, o importante é que tá saindo o som, vocês estão me ouvindo, né? Então a gente já vai começar a esperar mais um minutinho só, tá? Normalmente eu espero 2 minutinhos, então começa 7h55, a gente espera 2 minutinhos, aí a gente já começa até o pessoal ir entrando, né? O meu vídeo também ele dá uma atualizada aqui, que ele tá meio travadão, parece. Mas vamos lá. Qualquer coisa vocês vão me falando aí como é que tá o som e a imagem, beleza? Deixa eu só desligar o som aqui para a gente começar. Então, olha só, a gente vai tratar aí de um assunto bem legal, bem importante da química, que é a isomeria, né? Então, o que é isomeria? Então, o nome isômeros, né, ou isomeria, né, então significa aí, ó, vem do grego, né, isos igual, mero parte. Então a gente vai ter partes iguais, né? Basicamente é o seguinte, tá? Como os átomos, como se fossem os meus blocos e os blocos de construção, né? Então com eles a gente pode formar diversas moléculas, dependendo do posicionamento desses átomos. E aí, por exemplo, aqui vocês estão vendo já na imagem, dois compostos diferentes, mas eles são formados pelo mesmo número de elementos. Reparem que aqui, ó, a gente tem a fórmula molecular C4H10O para o butan 1-ol e também C4H10O para o éter dietílico. Então reparem que com esta mesma quantidade de elementos, 4 carbonos, 10 hidrogênios e 1 oxigênio, a gente consegue montar a estrutura do butan 1-ol e também a estrutura do éter dietílico. Então a gente vai dizer que os dois compostos aqui, eles são isômeros, tá? Então o que é ser isômero? Coisa principal aí, eles têm que apresentar a mesma fórmula molecular, tá? Então compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, ou seja, a mesma quantidade de elementos, mas que vão diferir em alguns aspectos, como o posicionamento desses átomos, tá? As ligações vão ser diferentes, eles também irão apresentar estruturas, né, propriedades, diferentes, tá?
Claro que a estrutura vai ser diferente e eles vão apresentar aí, né, propriedades diferentes. Então, ó, reparem só, aqui nesse primeiro exemplo, né, a gente tem o butanol, faz parte da classe dos álcoois, né, o OH, o hidroxila, OH ligado à cadeia carbônica, álcool, beleza? Né? E a gente tem até a representação da estrutura aqui embaixo, a gente consegue ver bem tranquilamente. Massa molar, 74 gramas para cada mol, vai ser a mesma massa molar, óbvio, do éter dietílico. Né? Lembrando, cada carbono, se for na tabela, ele vale 12, cada hidrogênio na tabela vale 1 e cada oxigênio vale 16. Se você somar 4 carbonos, 10 hidrogênios e 1 oxigênio, vai dar 74. Tá? Então essa é a massa para a molécula que contém C4H10O. E aí eu posso ter essas duas estruturas dependendo do posicionamento desses elementos. Mas olha só como é importante, né, a gente ter uma noção disso, porque olha o ponto de fusão do álcool, menos 89 graus Celsius, enquanto que o ponto de fusão do éter é menos 116. Já alterou as propriedades, tá vendo? Ponto de ebulição do álcool, do butanol, 118 graus Celsius, enquanto que do éter, 35 graus Celsius. Densidade, 0,81 gramas por centímetro cúbico, 0,71 gramas por centímetro cúbico. Reparem que as propriedades, né, que no caso inicialmente a gente viu algumas propriedades físicas, tá? Elas diferem só devido à estrutura ser diferente. Tá? Então a gente vai dizer que os dois aqui são isômeros. Isso é só um exemplo inicial para a gente começar a aula, para vocês terem uma ideia onde a gente vai adentrar. Tá? Então só para vocês terem uma ideia. O álcool aqui, vou aproveitar um pouquinho mais, o álcool aqui, né, por ter esse hidrogênio ligado ao oxigênio, ele pode fazer uma ligação, uma interação melhor, do tipo ligação hidrogênio. A gente falou disso daí nas aulas anteriores, né, o tipo de interação. Enquanto que o éter dietílico, a molécula ela é polar, só que ela vai fazer... Ah, não está mudando o slide, gente. Não sei por que não está mudando o slide. Que era para ter mudado. Só um minutinho então. Vamos fazer um esquema diferente. Tá? Deixa só eu fazer um negocinho aqui que eu vou fazer um esquema diferente. Então, eu vou mudar isso tudo. Eu vou capturar a tela, fazer o quê? Só um minutinho, galera. A gente já arruma isso aqui em 2 palitos, tá? Ó, já vou arrumar aqui rapidinho. Vocês já vão me falando se vocês estão observando uma mudança aí. Ó, verifica se mudou aí. Agora, claro, eu estou arrumando, está aparecendo para vocês. E verifica aí para mim se tá trocando já de slide. Acho que vai trocar, eu vou conseguir observar aqui. Aí, ó, já trocou, né? Quer ver? Vai aparecer eu aí. Vocês já dão um ok para mim, beleza? Foi mal, galera. Falei. E depois que eu fui ver aqui. Acontece. Bom, acredito que vocês já estão vendo essa imagem, né? Então tudo que eu falei está aqui, ó, mas agora vamos rapidinho voltar. Né? Então reparem que nessa imagem da esquerda a gente tem um butanol e a imagem da direita a gente tem o éter dietílico. Então reparem que algumas propriedades físicas estão descritas aqui nos quadros e comparando os dois a gente vai verificar que há uma grande diferença, tá? Mesmo esses dois compostos serem formados, né, pelos mesmos elementos, a mesma quantidade. Tá? Só que o posicionamento desses elementos vão gerar aí estruturas diferentes, né, e propriedades físicas diferentes. Tá? Então, ó, reparem que por ter a hidroxila, o OH aqui na extremidade, o álcool ele vai fazer na interação ligação hidrogênio. Né? Algumas interações ligação hidrogênio. Por isso que a temperatura de ebulição dele já é maior do que a do éter.
que o éter ele vai fazer apenas dipolo e dipolo. Então esse aqui já é um exemplo, né, da diferença que daria, né, essa estrutura, tá? O posicionamento desses compostos. Bom, então vamos lá. Só para vocês terem uma ideia, esse assunto é tão importante e a gente tem uma quantidade de isômeros possíveis nas estruturas absurda, tá? Quando você encontrar um rótulo, ou você, quero, né, quero trabalhar no laboratório um dia, talvez, sei lá. Quando você encontrar um rótulo, você nunca pode representar, tá, o rótulo dessa forma. Ou seja, colocar apenas os elementos, a fórmula molecular C4H10O. Só para você ter uma ideia, esse C4H10O, né, vamos ver se eu tenho aqui. Ó. Eu não tenho aqui o exemplo. Mas a gente já viu que é possível ter duas estruturas com essa mesma quantidade de elementos. Então o correto é você representar, por exemplo, se vai que é o éter, né, você colocar a fórmula molecular e escrever o nome, ou escrever o nome da substância, ou então colocar a estrutura e o nome, ou só a estrutura, para identificar. Por quê? Olha só. Nessa tabela aqui da direita, a gente tem aqui ó, C4H10. Com 4 carbonos e 10 hidrogênios é possível a gente ter dois compostos com estruturas diferentes. Consequentemente, vai mudar as propriedades. Se muda as propriedades, são coisas totalmente diferentes, beleza? Com 5 carbonos, 12 hidrogênios, a gente consegue fazer 3 estruturas. E olha só como vai aumentando. A gente pode chegar lá, ó, pegar essa daqui, ó, 30 carbonos e 62 hidrogênios, a gente consegue fazer 4 mil, quanto dá isso aqui? 4 bilhões, 111 milhões, 846 mil, 763 estruturas com 30 carbonos e 62 hidrogênios. Reparem que com essa quantidade de elementos a gente consegue fazer mais de 4 bilhões de estruturas. É absurdo, né? Por isso que eu falei para vocês, acho que na primeira aula, inclusive a gente até comentei, né? A questão da orgânica. Hoje a gente não consegue nem catalogar, né, essas estruturas orgânicas aí. Então ele tem um caminho muito longo pela frente de descoberta também, tá? Então, seguindo aí com o slide, agora apareceu bonitinho, eu estou observando aqui na imagem, né? Então tá legal. Qualquer coisa vocês vão dando um toque aí, pessoal, pode perguntar. Ó, a gente vai dividir a isomeria em duas partes, tá? A primeira delas, né, a gente vai dividir em isomeria plana, tá? O que seria a isomeria plana? Eu não vou precisar, inicialmente, ficar imaginando a molécula em 3 dimensões. Né? Claro, ainda mais aqui, eu utilizando slide, agora como a gente está pela internet, né, dá pra gente rapidinho abrir uma janela aqui também, colocar uma imagem, alguma coisa assim do tipo, dá pra fazer. Mas na aula, às vezes desenhar no quadro em 3 dimensões dá um pouco mais de trabalho, então geralmente eu trago a foto. Tá? Mas a isomeria plana, eu não vou precisar ficar analisando a estrutura em 3 dimensões. Eu consigo fazer análise, né, simplesmente no papel. Mais fácil, sabe? Aquela representação mais simples que a gente coloca no papel mesmo, sem representar a geometria de cada elemento. Dá mais fazer mais tranquilo. Porque a isomeria plana, né, a gente vai analisar mais a estrutura. Tá? Já a isomeria espacial, que é a outra grande classe, que a gente também chama de estereoisomeria, né? Aí essa a gente vai ter que analisar sempre em 3 dimensões. Então por isso aquelas aulas, né, de geometria, relembrar tudo aquilo ali, a forma como eu represento isso no papel, né, para conseguir entender, interpretar a imagem. Tá? Então é importante isso. Claro, né, como eu vou usar o slide também, né, porque a coisa eu posso usar o slide e o quadro, então isso vai facilitar a nossa vida porque eu mostro para vocês, fica mais fácil de analisar, mas eu vou ensinar vocês também como é que analisa no papel, tá bom? Então vamos lá. Na aula de hoje, claro que a gente vai começar pela parte um pouco mais fácil, né, que é a isomeria plana, que é mais tranquilo, a gente observa, né, a estrutura simplesmente aqui no papel ou na imagem, fica bem mais fácil. Então a gente vai dividir essa isomeria plana em alguns tipos. O primeiro caso, como vocês estão vendo aí, isomeria de cadeia, também chamado de isomeria de núcleo. Tá? Então o que é isso? A diferença, então o que é isômeros? Apresentar a mesma fórmula molecular, certo? Então a dica que eu vou dar, primeira coisa, quando tiver um exercício e ele tiver comparar, ele sempre vai comparar, tá? Então ele sempre vai comparar.
elemento substância A com substância B, beleza? Na comparação, a primeira coisa que você deve fazer é verificar se apresenta a mesma fórmula molecular. Por quê? Porque tem exercícios que o cara coloca lá substância A e B e as duas nem têm a mesma forma molecular. E se não tem a mesma forma molecular, não são isômeros entre si. Aí você já pula ela, já está errado. Parece bobo isso que eu estou falando, mas aparece de vez em quando, tá? Dependendo do vestibular, o cara às vezes faz uma pegadinha dessa, coloca exemplos que nem isômeros são, e você perde tempo à toa, tá? Então fica um pouco esperto, primeira coisa que você deve fazer, verifica, conta carbonos, conta hidrogênios, se tem oxigênio, conta, e verifica se o composto A e B que ele está comparando tem a mesma forma molecular. Tem a mesma forma molecular? É isômero, beleza. Agora aí a gente vai para o segundo passo, que é identificar que tipo de isômero. Onde que está a diferença desses dois compostos. Então, ó, reparem que isômero de cadeia vai estar em alguma característica da cadeia. Lembra que a gente viu, né, nas primeiras aulas de orgânica, né, algumas formas de caracterizar a cadeia carbônica, cadeia aberta, fechada, né, normal, ramificada, saturada, insaturada, né? Lembra disso aí? Então é isso que você vai analisar. Se a diferença entre os compostos forem alguma característica da cadeia, você vai classificar então esses compostos comparados como isômeros de cadeia. Então vamos por exemplo que é muito mais fácil. Dá uma olhada aqui, ó. Essas duas estruturas, tá? Essas duas estruturas, os dois são hidrocarbonetos, né? A mesma classe, a mesma função orgânica, tá? São formados por 4 carbonos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênios, 3, 6, 9, 10 hidrogênios. Eles têm a mesma fórmula molecular. Mas reparem que aqui eu tenho o butano, o normal butano, e aqui eu tenho o metilpropano. Duas estruturas diferentes, tá? Qual que é a diferença dos dois? Uma, cadeia aberta, cadeia também aberta. Cadeia normal, tá? Ou reta, cadeia ramificada. Olha uma diferença aí entre as duas. Reparem que a diferença entre as duas está numa característica da cadeia carbônica. Então você vai classificar já esses dois caras como isômeros, por apresentar a mesma forma molecular, e vai, né, claro, aprofundar um pouco mais, isômero de cadeia. Porque a diferença dessas duas estruturas se encontra em alguma coisa relacionada com a cadeia carbônica, que no caso, uma cadeia aberta e uma cadeia normal e uma cadeia ramificada, certo? Depois, é claro, saturado é igual, homogêneo é igual. Beleza. A única diferença ficou, neste caso, em cadeia normal e cadeia ramificada. Beleza? Olha o exemplo da direita. Temos aqui 2 hidrocarbonetos. Reparem que a função tem que ser a mesma, tá? Já vou dar a dica para vocês. Nos próximos slides vai aparecer isômeros de função. Então a diferença fica na função orgânica, tá? Aqui a gente tem que falar da mesma função porque a diferença vai ser na cadeia. Então vamos ver. Hidrocarboneto, hidrocarboneto. Beleza. 3 carbonos, 6 hidrogênios. 3 carbonos, 6 hidrogênios. Temos o propeno à esquerda e o ciclopropano à direita. Beleza. Cadeia aberta, cadeia fechada. Opa, olha a diferença aí. A diferença fica em alguma característica da cadeia. Então eles já são isômeros de cadeia. Vamos continuar. Cadeia normal, cadeia normal. Cadeia insaturada, apresenta uma dupla. Aqui uma cadeia saturada, apenas ligações simples entre carbonos. Cadeia homogênea, não apresenta nenhum heteroátomo entre carbonos, e também cadeia homogênea. Reparem que a diferença dessas duas estruturas fica: uma é cadeia aberta, outra fechada, uma é insaturada, a outra é saturada. Então fica em características da cadeia, por isso que eu vou chamar os dois de isômeros de cadeia. Facinho, né? Não tem muito segredo não, viu, gente? É questão de comparação. Então, claro, tem que apresentar isso primeiro. Depois que você aprender tudo isso daqui, você vai ver que é facinho, não é tão difícil não. Agora, quando a gente entra em isomeria espacial, aí dá um pouco mais de trabalho, tá? Porque você tem que analisar a molécula em 3 dimensões. Aí dá mais trabalho, mas a gente vai com calma, a gente vai resolvendo alguns exercícios, bem devagarzinho, vocês vão pegar o jeito, beleza? Bom, isômero de posição. Olha, se atente com o nome. Posição, então a única diferença é ficar na posição de alguma coisa, beleza? Vai ficar na posição, quer ver? Vamos ver. Ó, temos essa estrutura,
2, ou propan, melhor, né? Propan 2-ol. Beleza? Álcool. Aqui do outro lado direito, álcool de novo, mesma função orgânica, não diferente na função. Só que aqui a hidroxila estaria no carbono 1, aqui estaria no carbono 2. Então aqui eu tenho o 1, né, o propan 1-ol, melhor, e aqui o propan 2-ol. Reparem que a diferença dos dois, eles têm a mesma função, é cadeia aberta, né, é saturada, não é ramificada. Então, não tem diferença em alguma característica da cadeia carbônica. Tá? A cadeia carbônica é igual para os dois casos. A única diferença se encontra no posicionamento da minha função orgânica. No caso, o posicionamento da minha hidroxila. Aqui a hidroxila está no carbono 2 e aqui a hidroxila estaria no carbono 1. Então eu vou classificar essas duas estruturas como isômeros de posição. Tá? O da direita, a gente tem duas estruturas formadas por 4 carbonos, 6 hidrogênios e os dois são alcinos. A única coisa que difere entre os dois é o posicionamento da minha tripla ligação. Aqui a minha tripla ligação está no carbono 1, aqui a minha tripla ligação no carbono 2. Então eu tenho o but 1-ino, tá? E aqui o but 2-ino, certo? Então a diferença nas duas estruturas fica apenas no posicionamento da minha tripla ligação. Fácil, não? Agora vamos lá. Começa complicar um pouquinho, mas não muito, tá? Eu falo complicar um pouquinho porque começa a aparecer uns nomes um pouco diferentes, né? Isso aqui é isomeria de compensação. Eu gosto desse nome compensação, mas normalmente aparece o nome metameria, tá? Então, o que é isso, a isomeria de compensação? É derivada, essa isomeria, essa metameria, é derivada da isomeria de posição, tá? Quanto vai ser metameria? Quando você tiver aí um heteroátomo, tá? Então reparem aqui, ó. Reparem aqui. Eu tenho um éter, eu tenho outro éter. O oxigênio está entre carbonos, é o heteroátomo da cadeia, né? Beleza, beleza. Tudo bem, a gente já viu do éter, fechou. Aqui eu tenho o etoxetano, ou éter dimetílico, e aqui eu tenho o metoxipropano, ou éter metilpropílico. Tá, beleza. Reparem que o oxigênio aqui está bem no meio da estrutura. E aqui ele está mais à esquerda. Tá? Então, a única diferença das duas estruturas é o posicionamento do meu heteroátomo. Aí você fala, pô, mas por que não é isômero de posição? Sei lá também. Né, os caras quiseram diferenciar isso daí. Então eles chamaram, né, de isomeria de compensação. Olha porque eu gosto do nome compensação. Se eu tirar um CH2 do lado esquerdo dessa primeira estrutura, para manter a mesma fórmula molecular, eu tenho que colocar um CH2 do lado direito, certo? Que daria essa estrutura da direita. Tiro um CH2 do lado esquerdo, coloco do lado direito do oxigênio. Então, tiro de um lado, compenso do outro. Entendeu a jogada? Tiro de um lado, ó, tiro aqui da direita, compenso à esquerda, dando a mesma estrutura, né, o outro isômero. Então, quando a posição quando eu vou comparar os compostos e eles são isômeros da posição do heteroátomo, aí você não chama eles de isômeros de posição, e sim de isômeros de compensação ou metameria. Né? Normalmente aparece a palavra metameria. Olha aqui da direita. Né? O éster também apresenta heteroátomo, né? Então a gente vai ter o seguinte: cadeia carbônica começa aqui na parte da esquerda, ó, passa pelo oxigênio, tem o CH2 e CH3. Então eu tenho com 3 carbonos, 6 hidrogênios e 2 oxigênios, essa estrutura que é o metanoato de etila, e essa estrutura que é o etanoato de metila. Então reparem que é o posicionamento do meu oxigênio. Aqui ele está mais à direita da cadeia carbônica, aqui ele está mais à esquerda da cadeia carbônica. Tá? Então eles são metâmeros, tá? Ou isômeros de compensação. Beleza? Onde que a gente pode encontrar também essa metameria? Em aminas, que é o nitrogênio no meio da cadeia carbônica, tá? E amidas, né? Que a única coisa que mudaria é o C dupla O N, aqui ó, o Nzinho. Aí seria amida, certo? A gente viu isso aí, né, nas aulas anteriores. Beleza? Continuando. Vou terminar isso aqui ainda hoje. Isomeria de função. Olha, já dá para sacar que comparando as duas estruturas, qual que vai ser a diferença? A função orgânica. Aquele primeiro slide, quando a gente abriu a aula, aquelas duas estruturas do
né, butan 1-ol e do éter dietílico, eles são isômeros de função. Tá? A diferença ficava na função orgânica. Olha só, 3 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio, eu consigo montar a estrutura do aldeído, que vocês estão vendo aqui na esquerda, e da cetona, que vocês estão vendo na direita. Então você tem o propanal e a propanona. A diferença entre os dois é a função orgânica. Então você vai falar que os dois são isômeros de função, beleza? Ou isômeros funcional, beleza? Tranquilo. Ó, exemplo da direita, temos o ácido carboxílico e o éster. Com a mesma quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio, eu consigo montar essas duas estruturas. Então eu vou classificar essas duas estruturas como isômeros de função. Tá? Geralmente vai aparecer também entre álcool e éter, álcool aromático e fenol também aparece, tá? Esses isômeros aí. Belezinha? Continuando. Tautomeria, um caso especial da isomeria de função. Tá? Esse é um outro caso que você tem que tomar cuidado. Então, os nomes aí que é um pouco diferente é no caso da metameria e a tautomeria, tá? Que também é chamado de isomeria dinâmica. Esses são os dois casos um pouco mais estranhos, vamos dizer assim, que a gente tem que lembrar o nome. Tá? O que é isso? Pessoal, olha, C2H4O. Eu consigo montar o aldeído e o enol, beleza? Beleza. Desse jeito que está aqui representado, eu vou dizer que os dois são isômeros de função, tá bom? Mas quando eu coloco, por exemplo, esse enol, que é o etanol, no frasco, ocorre uma coisa chamada equilíbrio químico. Esse enol, tá, ele acaba se decompondo em aldeído. E esse aldeído, se eu tiver aldeído no frasco apenas, ele acaba se decompondo em enol. Então, espera lá, deixa eu só entender. Se eu pegar um frasco e jogar enol aqui dentro, depois de um certo tempo, um pouco do enol vai virar aldeído, eu vou ter as duas coisas aqui dentro? É isso. Tá? Ah, se eu colocar só aldeído, um pouco de aldeído vai virar esse enol? É. Então você vai ter as duas coisas. Olha, eu vou passar o slide rapidinho para vocês entenderem melhor. Então reparem que o aldeído ele pode virar enol e o enol pode virar aldeído. Então no final das contas, você, né, se você colocar, né, aldeído aqui dentro, você vai ter um pouquinho de enol também. Se você colocar enol, você vai ter um pouquinho de aldeído. Claro que o enol ele é mais instável, então a tendência a você ter no frasco, aqui no final, é mais aldeído do que enol. Então a gente vai dizer que essa seta ela está mais deslocada para formar aldeído, tá bom? Mas você vai ter as duas estruturas. Então, se você tem no equilíbrio químico as duas estruturas, a gente vai dizer que esses dois, nesse caso o aldeído e o enol, em equilíbrio químico são tautômeros. Beleza? Isso pode acontecer também com cetona e enol. Então dependendo do meu enol, reparem que o OH está ligado à dupla, e aí o que acontece? Daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem para ser mais rápido. Tá? Reparem que esse hidrogênio ele vem para esse carbono aqui, ó, tá vendo que ele entra aqui nesse carbono e forma uma dupla. A dupla pula para o oxigênio. E aí eu formo o aldeído. Porque o C dupla OH, aldeído. Olha aqui agora. A dupla vem para o oxigênio aqui e esse hidrogênio vem para esse carbono da esquerda. Então eu vou ter o hidrogênio ligado ao carbono da esquerda e o C dupla O. Reparem que agora eu tenho C dupla O entre carbonos, já é cetona. Então aqui eu tenho um equilíbrio químico aldoenólico e aqui eu tenho um equilíbrio químico cetoenólico. Então, comparando essas duas estruturas em equilíbrio químico, eu tenho tautomerismo, ou seja, eu digo que os dois são tautômeros? Sim. Por que eu estou falando isso? Porque já caiu numa questão seguinte, o cara estava comparando sem estar em equilíbrio e estava dando como errado. Estava dando como errado. Por exemplo, se eu comparar separadamente aqui esses compostos, separadamente, eu não vou falar aqui, ó, eu tenho apenas, né, uma cetona aqui, e aqui eu só tenho um enol, naquele instante de tempo. Então, comparando em frascos separados, eu tenho isômeros de função, certo? Eu tenho isômeros de função. Agora, se esses dois compostos estiverem no mesmo frasco, eles estão em equilíbrio químico, aí eu tenho tautomerismo. Tá? Isso já apareceu, eu sei que parece um pouco confuso isso, né? Mas já apareceu numa questão, e muita gente marcou, porque, né, o exemplo de tautomerismo é enol se tornando aldeído ou... Ué, caiu?
ou enol se transformando em cetona, tá? Então eu tenho esses dois casos. Então quando o cara já vê esse exemplo, o cara fala, opa, tautomerismo. Mas ali ele estava na questão, tá? No caso, estava analisando de forma separada. É sempre em equilíbrio químico. Vamos entender melhor como é que ocorre, né, essa mudança? Então reparem só, aqui eu tenho um aldeído, certo? C dupla O. Então o oxigênio ele é mais eletronegativo, ele puxa os elétrons para ele. Só voltar, começar de novo. Como ele puxa os elétrons para ele, tá? Vai chegar um momento que esse par de elétrons da dupla vem para ele. Ó, aqui não deu para ver, mas o que acontece? Esse hidrogênio ele vai acabar saindo, porque existe um efeito indutivo. O hidrogênio saiu, quem ficou com o elétron? O carbono. Esse elétron vai ser jogado para formar uma dupla e esse parzinho de elétron pula para o oxigênio, tá vendo? E aí esse parzinho de elétron sobrando captura aquele hidrogênio que saiu inicialmente. Puf, olha lá, virou enol. Claro que se eu pensar de forma contrária, isso aqui, que é o enol, pode voltar a formar o aldeído. Então, basicamente é isso que ocorre, né? Então essa imagem vai ficar voltando aí toda hora, tá? Eu sei que na internet está um pouco ruim, tá? Parece que está caindo um pouco, tá? Mas vai voltando aí, né? Bom, só para encerrar, tá? Então esse aqui é um quadro, um resumão, para falar a verdade, né? Então aqui a gente vai fazer uma análise bem rápida. Então olha só, se você depois quiser procurar isso, deixar isso anotado, tá? Ao invés de você ficar copiando o caderno, você pode pegar esse resumo. Se você entendeu a aula de hoje, pega esse resumo e tasca fazer exercício aí para você entender melhor isso daí. Ó, os isômeros constitucionais, isômeros planos, pertencem à mesma classe funcional? Se sim, tá? A cadeia do mesmo tipo, se for, é isomeria de cadeia. Quer dizer, se não for, é isomeria de cadeia. Se for, eu tenho ainda uma outra pergunta. A diferença está na posição do heteroátomo que pertence à cadeia? Se não, isomeria de posição. Se sim, metameria, que é aquele caso especial. Agora, se, né, se eles não têm a mesma classe funcional, eles são, né, isômeros de função. Mas aí tem dois casos. Né? Se existir equilíbrio químico entre eles, tautomeria. Foi isso que eu acabei de falar para vocês. Se não existir equilíbrio químico entre eles, é isômero de função. Tá? Isso aqui é só um quadro comparativo, né? Um resumão mesmo, para a gente conseguir, né, diferenciar isso tudo. Beleza, galera? Então, olha só, semana que vem a gente vai falar de isomeria espacial. Tudo bem? Então, a gente encerra a aula de hoje. Eu sei que daqui a pouco vocês têm outra aula. Espero ter ajudado, espero que vocês tenham entendido o que é isomeria plana. É a parte mais tranquila. Agora, né, vocês têm que fazer alguns exercícios também, tentar aplicar isso daí. Lembrando que estou